Durante 3 meses, eu trabalhava 60 horas por semana enquanto meu marido mandava nudes e declarações de amor para uma estranha na internet. Foi até um hotel encontrar com ela. Disse que amava mais ela em 10 semanas do que me amava em 10 anos. E como eu descobri tudo isso? Minha amiga me contou que criou um perfil falso de uma mulher linda e mandou mensagem pro meu marido para testar se ele era fiel. Ela não fez isso só com o meu marido. Ela testou os maridos de mais 4 amigas nossas, usando os segredos que a gente contou pra ela em confiança. Mas quando eu descobri o verdadeiro motivo pelo qual ela fez tudo isso, eu entendi que a história era muito mais sombria do que eu imaginava. Conheci Mike há 10 anos, numa festa de aniversário de um amigo em comum. Ele estava encostado no balcão da cozinha, segurando uma cerveja e rindo de alguma coisa que alguém tinha dito. Nossos olhos se cruzaram e ele sorriu. Não foi um sorriso qualquer. Foi daqueles que fazem você esquecer o próprio nome por 2 segundos. 8 meses depois, estávamos morando juntos. Mike tinha um filho de 5 anos de um relacionamento anterior, Tyler. A mãe dele tinha ido embora quando ele tinha 2 anos, e desde então era só Mike e o menino. Quando me mudei para o apartamento deles, Tyler me olhou com aqueles olhos castanhos enormes e perguntou se eu sabia fazer panquecas. Eu disse que sim. Ele disse que então eu podia ficar. E eu fiquei. Nos primeiros anos, tudo parecia perfeito. Mike trabalhava como corretor de imóveis, e eu era analista financeira numa empresa de tecnologia. Juntamos dinheiro, compramos uma casa. Eu dei a entrada de $80.000, dinheiro que eu tinha guardado desde que comecei a trabalhar. Mike contribuiu com 20 mil. Ele disse que era tudo que ele tinha. Eu acreditei. Nos casamos há 6 anos numa cerimônia pequena no jardim da casa dos meus pais. Foi o dia mais feliz da minha vida. Com o tempo, o trabalho de Mike foi secando. Ele dizia que ninguém mais queria comprar casa, que a economia estava destruindo o mercado imobiliário, que os clientes sumiam no meio da negociação. Eu entendi. Apoiei. Absorvi a diferença no orçamento sem reclamar. Afinal, era isso que parceiros faziam, não era? Se ajudavam. Eu pagava 80% das contas. A hipoteca, os carros, as viagens. A cada 3 meses, eu planejava férias para nós 3. Cancún, Paris, Tóquio. Mike sempre dizia que eu era incrível, que ele não sabia o que tinha feito para me merecer. Olhando para trás, os sinais estavam lá. Ele passava cada vez mais tempo no celular. Sorria para a tela de um jeito que não sorria mais para mim. Saía do cômodo para responder mensagens que dizia serem de cliente. Dormia com o celular embaixo do travesseiro. Mas eu estava ocupada demais trabalhando para sustentar a vida que a gente tinha construído. Ocupada demais confiando. Foi numa quinta-feira que tudo desmoronou. Eu tinha acabado de chegar do trabalho quando a campainha tocou. Era Karen. Karen Mitchell era minha amiga há quase 8 anos. A gente se conheceu numa aula de yoga e acabamos nos aproximando. Ela tinha passado por um divórcio horrível há 2 anos. O marido a largou por uma colega de trabalho dela, do nada, sem aviso. Desde então, Karen tinha ficado diferente, mais amarga, mais desconfiada. Vivia dizendo que todo homem era igual, que nenhum prestava. Eu sempre achei que era só o trauma falando. Naquela quinta-feira, ela estava parada na minha porta com o rosto sério e um envelope pardo na mão. Posso entrar? A voz dela estava estranha, controlada demais. Claro. Abri espaço para ela passar. Está tudo bem? Ela não respondeu. Sentou no meu sofá, colocou o envelope na mesa de centro e ficou olhando para ele como se fosse uma bomba. Karen, você está me assustando. Senta, Rebecca. Sentei. Ela abriu o envelope e tirou uma pilha grossa de papéis. Eram prints. Dezenas deles. Talvez mais de 100. Ela colocou na minha frente. Eu preciso te mostrar uma coisa, ela disse. E você não vai gostar. Peguei o primeiro print. Era uma conversa de WhatsApp. O contato estava salvo como Vanessa. A foto de perfil mostrava uma mulher loira, bonita, com um sorriso confiante. E as mensagens eram de Mike. Li a primeira, depois a segunda, depois a 10ª. Meus olhos passavam pelas palavras, mas meu cérebro se recusava a processar. Fotos íntimas, declarações. Você me faz sentir vivo. Não consigo parar de pensar em você. Eu te amo. Eu te amo. A data da mensagem era de dezembro, perto do Natal. Continuei folheando. A última era uma foto. Mike entrando num hotel no centro da cidade. E depois, mensagens furiosas dele perguntando onde ela estava. Por que não tinha aparecido? Se estava tudo bem. Minhas mãos tremiam. O que é isso?
Minha voz saiu como um sussurro. Isso é seu marido tendo um caso online nos últimos 3 meses. Karen disse. Ele mandou nudes na primeira semana. Disse que amava ela no Natal. E há 2 semanas foi até um hotel para se encontrar com ela. Olhei para Karen. Algo não fazia sentido. Como você conseguiu isso? Ela sustentou meu olhar. Vanessa não existe. Fui eu que criei o perfil. O mundo parou. O quê? Eu criei um perfil falso. Karen repetiu, como se estivesse explicando algo simples. Peguei as fotos de uma mulher bonita no Facebook, criei um perfil e mandei mensagem para o Mike. Queria testar se ele era fiel. Não consegui falar. Não consegui me mover. Por quê? A palavra saiu estrangulada. Porque todo homem trai, Rebecca. Todo. Homem. Ela falou devagar, como se eu fosse uma criança que precisava entender uma lição importante. Meu ex me ensinou isso, e eu não queria que você passasse pelo que eu passei sem saber a verdade. Você testou meu marido sem me perguntar? Se eu perguntasse, você diria não, e continuaria vivendo uma mentira. Fechei os olhos, respirei fundo, tentei organizar os pensamentos. Karen, por que especificamente você testou o meu marido? Silêncio. Karen, me responda. Na verdade, não foi só o seu. Ela não desviou o olhar. Testei mais 4 maridos. Os maridos da Jennifer, da Megan, da Ashley e da Brittany, além do seu. E quantos passaram no teste? Karen hesitou. 2 passaram. Os maridos da Ashley e da Megan nem deram bola. Bloquearam o número na primeira semana. Senti uma pontada no peito. 2 homens resistiram. O meu não. Ela sustentou meu olhar. Você foi a primeira que eu vim contar. Vou falar com as outras depois. Fiquei olhando para a pilha de prints na minha frente. 3 meses de mentiras. De declarações de amor para uma mulher que não existia. De fotos íntimas do meu marido para uma estranha, que era minha amiga. Eu criei uma personagem diferente para cada marido. Ela falou como quem explica uma receita de bolo. Você me contou que o Mike se sentia inseguro com a idade, que tinha medo de não ser mais atraente. Então a Vanessa era mais nova e achava homens maduros irresistíveis. A Jennifer me disse que o Brad sentia falta de quando a esposa era mais aventureira, então criei uma mulher espontânea e ousada. A Brittany vivia reclamando que o marido se sentia sufocado, então fiz uma personagem independente que não cobrava nada. Cada isca para cada peixe. Meu estômago revirou. Você usou os segredos que a gente te contou em confiança para seduzir nossos maridos? Para testar, ela corrigiu. E funcionou. 3 deles caíram. Vai embora, Karen. Rebecca, eu fiz isso para ajudar vocês. Vai. Embora. Vocês precisavam saber. A voz dela subiu. Precisavam saber que estão casadas com traidores. Eu fiz um favor para vocês. Levantei-me do sofá. Minhas pernas estavam bambas, mas eu precisava ficar de pé. Fez um favor? Repeti. Você acha que destruir casamentos é um favor? Eu não destruí nada. Eu só mostrei o que já estava podre. Fui até a porta e abri. Vai embora, Karen. Agora. Ela pegou a bolsa e passou por mim. Na soleira se virou. Eu sei que você está com raiva de mim agora, mas um dia vai me agradecer. Fechei a porta na cara dela. Fiquei parada no corredor por um longo tempo, olhando para o nada. Os prints ainda estavam espalhados na mesa de centro. Provas, evidências. Tudo ali, documentado. Mike chegaria em 2 horas. Eu precisava ouvir da boca dele. Guardei os prints no envelope e escondi no fundo do armário do escritório. Tomei um banho. Fiz o jantar. Quando Mike chegou, eu estava colocando a mesa como se fosse uma quinta-feira qualquer. Oi, amor. Ele me deu um beijo na testa. Que cheiro bom. Fiz aquele frango que você gosta. Você é demais. Sorri. Mas por dentro, meu sangue fervia. Tyler estava na casa de um amigo, então éramos só nós 2. Jantamos em silêncio. Mike comentou sobre o trabalho. Eu fiz sons de concordância nos momentos certos. Depois do jantar, ele foi para o sofá mexer no celular enquanto eu lavava a louça. Imaginei se ele estava mandando mensagem para Vanessa, perguntando por que ela tinha sumido. Sequei as mãos e fui até a sala. Mike, preciso falar com você. Ele nem levantou os olhos da tela. Mike. Algo no meu tom fez ele olhar. Guardou o celular. O que foi? Sentei-me na poltrona de frente para ele. Mantive a voz calma. Quem é Vanessa? Vi a cor sumir do rosto dele. Foi rápido. Quase imperceptível. Mas eu vi. Vanessa?
Ele franziu a testa fingindo confusão. Não conheço nenhuma Vanessa. Tem certeza? Claro que tenho. Por que está perguntando isso? Levantei, fui até o escritório, peguei o envelope e voltei. Joguei os prints no colo dele. Então me explica isso. Mike olhou para os papéis. Pegou o primeiro, o segundo, o terceiro. Sua expressão foi mudando. Confusão, depois choque, depois algo que parecia medo. Onde você conseguiu isso? Isso importa? Rebecca, isso não é o que parece. Não é o que parece? Repeti. Então me diz o que é. Porque para mim parece que você passou 3 meses mandando nudes e declarações de amor para outra mulher. Parece que você disse que amava ela. Parece que você foi até um hotel encontrar com ela. Eu posso explicar. Então explica. Ele passou a mão pelo rosto. Respirou fundo. E então começou a falar. Foi uma coisa idiota, ele disse. Ela mandou mensagem do nada. Perguntou sobre imóveis na região. Então a gente começou a conversar. Foi só brincadeira no início. Brincadeira. Eu não levei a sério. Mas aí... Ele parou. Mas aí o quê, Mike? Ela me fazia sentir. Desejado. Ele falou baixo, como se tivesse vergonha. Você trabalha tanto, Rebecca. Está sempre cansada. E ela me dava atenção. Me fazia sentir especial. Eu ri. Não foi um riso de humor. Eu trabalho tanto porque pago a maior parte das nossas contas, Mike. Porque você não vende um imóvel há mais de 6 meses e eu tive que compensar. Porque cada viagem que a gente faz, cada jantar fora, cada presente de Natal do Tyler sai do meu bolso. Eu sei. Você sabe? Sabe mesmo? Porque enquanto eu estava trabalhando 60 horas por semana para manter essa família, você estava mandando fotos do seu peru para uma desconhecida na internet. Ele se encolheu. Foi um erro enorme, mas nunca aconteceu nada de verdade. Eu nunca te traí fisicamente. Ela nem apareceu no hotel. E se ela tivesse aparecido? Silêncio tomou conta da sala. Se ela tivesse aparecido, Mike, você teria transado com ela? Mais silêncio. É o que eu pensei. Ele começou a chorar. Rebecca, por favor. Foi só uma coisa online. Eu nunca encostei nela. Nunca nem vi ela pessoalmente. Sobre isso, eu disse. Tenho uma novidade para você. Ele me olhou, confuso. A Vanessa não existe, Mike. Ele piscou, confuso. Como assim não existe? Eu vi as fotos. Eu conversei com ela por meses. Você conversou com a Karen. Silêncio. O quê? A Vanessa era a Karen, minha amiga Karen. Deixei as palavras afundarem antes de continuar. Ela pegava fotos de mulheres nas redes sociais, pessoas reais que nunca souberam de nada e usava em perfis falsos. O rosto dele mudou. A confusão virou choque. O choque virou raiva. Aquela gorda mal amada que vive na sua cola? Ela armou isso tudo? Ela me fez de idiota esse tempo todo? Olhei para ele com nojo. E você sabia? A voz de Mike era acusatória. Você estava por trás disso. Você pediu para ela me testar? Não pedi nada. Não minta para mim, Rebecca. Vocês duas armaram isso juntas. Você queria me pegar. Eu descobri hoje, Mike. Então por que a Karen fez isso? Porque ela queria provar que todo homem trai. Fiz uma pausa. E pelo visto, ela estava certa. Ele abriu a boca para responder, mas eu continuei. Mas antes que você tente me colocar do lado dela, saiba que eu a expulsei aqui de casa assim que ela me contou. Ela não tinha o direito de se meter no nosso casamento. O que ela fez foi errado. Muito errado. Mike agarrou isso como uma boia de salvação. Exatamente, foi errado. Aquela mulher é doente, Rebecca. Ela é obcecada em destruir casamentos felizes porque o dela fracassou. Ela tem inveja de nós. Inveja do que a gente construiu. Ele se aproximou. A gente precisa se afastar dela. Cortar contato. Ela é tóxica. Sem ela no meio, a gente pode seguir em frente. Juntos. Como sempre foi. Olhei para ele. Para esse homem que eu amava há 10 anos. Que tinha mandado nudes para uma estranha e dito que a amava. Eu estou brava com a Karen, eu disse devagar. Muito brava. Mas isso não muda o que você fez. Se a Vanessa fosse real, você teria transado com ela. Você foi até um hotel, Mike. Você estava pronto para me trair de verdade. Mas ela não era real. E você não sabia disso até agora. Minha voz não tremeu. Na sua cabeça você estava indo encontrar a Vanessa. Na sua cabeça você já tinha me traído. Ele tentou se aproximar. Eu dei um passo para trás.
Eu te amo, ele disse. Eu sei que errei, mas eu te amo. Isso foi uma burrice, um momento de fraqueza. Nunca mais vai acontecer. Eu juro. Você disse para ela que amava ela mais depois de 10 semanas do que me amava depois de 10 anos. Ele empalideceu. Isso não era verdade. Eu estava. Você estava o quê? Fingindo? Mentindo para ela do mesmo jeito que mentiu para mim esse tempo todo? Rebecca, por favor. Você vai pegar uma mala, colocar suas coisas e sair dessa casa. Agora. Agora, Mike. Ele me olhou com desespero. Então seu rosto mudou. Calculou. E o Tyler? Meu coração apertou. Tyler é sempre bem-vindo aqui. Essa é a casa dele também. Tyler é meu filho. A voz de Mike ficou dura. Sangue do meu sangue, e ele vai comigo. Mike, não faz isso. Não faço o quê? Ficar com meu próprio filho? Ele riu, um som amargo. Você não tem nenhum direito legal sobre ele, Rebecca. Nenhum. Você é só a mulher que morava com a gente. A frase me atingiu como um tapa. 10 anos. 10 anos criando aquele menino, fazendo café da manhã, ajudando com lição de casa, cuidando quando ficava doente, pagando escola, roupas, viagens, e eu era só a mulher que morava com eles. Ele tem 15 anos, eu disse, tentando manter a voz firme. Ele pode escolher com quem quer ficar. Ele vai escolher o pai. Sangue é sangue. Mike subiu, pegou uma mala, jogou roupas dentro de qualquer jeito. Quando desceu, parou na porta. Vou buscar o Tyler na casa do amigo. A gente fica na casa da minha mãe até eu resolver onde vou morar. Deixa eu pelo menos me despedir dele. Amanhã. A voz dele era fria. Você pode ligar amanhã. A porta bateu. Fiquei parada no corredor por um longo tempo, olhando para o nada. Deitei na cama naquela noite sozinha pela primeira vez em 10 anos. Não chorei. Estava anestesiada demais para chorar. E então as memórias vieram como uma avalanche. Tyler, aos 5 anos, perguntando se eu sabia fazer panquecas. Tyler, aos 7, me chamando de mãe pela primeira vez sem querer, ficando vermelho de vergonha. Tyler, aos 10, chorando no meu colo porque os meninos da escola tinham caçoado dele. As noites que eu ficava acordada quando ele tinha febre. Os domingos de manhã fazendo café juntos. As férias em Paris, nós 3 rindo de uma piada boba no alto da Torre Eiffel. E Mike? Mike sorrindo para o celular. Mike saindo do cômodo para responder mensagens. Mike escrevendo "Eu te amo" para outra mulher enquanto eu trabalhava para pagar as contas da nossa família. Mike indo até um hotel para encontrar uma estranha enquanto eu achava que ele estava em casa cuidando do nosso filho. 10 anos. 10 anos da minha vida. E ele jogou tudo fora por uma mulher que nem existia. 10 anos sustentando um homem que mandou nudes para uma estranha, porque ela disse que ele era especial. Fechei os olhos e tentei dormir. No dia seguinte, meu telefone tocou. Era Karen. Atendi no 3º toque. O seu marido é um psicopata, Karen disse antes mesmo de eu falar alô. Sua voz estava trêmula de raiva. Ele veio na minha casa, ficou gritando na minha porta. Me chamou de gorda, de mal-amada, de destruidora de lares. Os vizinhos todos ouviram. Eu quase chamei a polícia. Por que você contou que era eu? Ela continuou sem me deixar falar. Não era para você ter falado. Agora ele sabe e está me ameaçando. Você queria que eu escondesse? Queria que você fosse mais discreta, pelo menos. Eu te fiz um favor, Rebecca. Expus quem ele realmente é. E é assim que você me agradece? Jogando ele contra mim? Sentei na cama. Respirei fundo. Karen, eu nunca pedi para você fazer isso. Claro que não pediu, porque você estava cega, vivendo uma mentira feliz enquanto seu marido mandava nudes para outra. Uma outra que era você. Uma outra que poderia ter sido qualquer uma. A voz dela subiu. Se não fosse eu, seria uma mulher de verdade. E aí você nunca ia descobrir. Eu te protegi. Você se meteu no meu casamento sem minha permissão, porque sou sua amiga. Amiga? Repeti. Karen, você usou coisas que eu te contei em confiança. Segredos. Inseguranças do Mike que eu compartilhei com você achando que era seguro. Você usou tudo isso para seduzir meu marido. Eu só usei o que era necessário para expor a verdade. E como você conseguiu os nudes daquelas mulheres? Eu modifiquei. Modificou como? Com inteligência artificial, hoje em dia você não imagina o que elas conseguem fazer. Sentiu o estômago embrulhar. Você criou nudes falsos usando o rosto de uma pessoa real? Era a única forma de ser convincente. Karen, isso é crime. Só é crime se alguém denunciar. A voz dela era casual demais. E quem vai denunciar? As mulheres das fotos nem sabem que eu usei o rosto delas.
Vocês não vão me entregar porque são minhas amigas. E os maridos? Eles vão ficar quietos porque não querem que ninguém saiba que caíram num catfish. Isso é errado, Karen. Muito errado. O que é errado é mulher ser traída e não saber. Ela cruzou os braços. Eu fiz isso para ajudar vocês, para proteger vocês. Nos proteger? Você destruiu nossos casamentos. Eu expus a verdade. A voz dela subiu. E sabe o que eu queria? Queria ter tido essa tecnologia anos atrás. Se anos atrás existisse inteligência artificial quando eu ainda era casada, eu não teria cometido o erro que cometi. Franzi a testa. Que erro? Karen hesitou. Eu usei uma pessoa real. Como assim? Silêncio longo. Quando ela falou, foi quase um sussurro. A Stephanie não deu em cima do meu marido. Fui eu que pedi para ela se aproximar dele. O que você fez? Minha voz saiu estrangulada. Pois é, fui eu. Karen repetiu, a voz quebrando. Eu estava insegura. A gente estava brigando muito. Eu queria ter certeza de que ele ainda me amava. Então pedi para a Stephanie dar em cima dele. Só para ver se ele me traía. Karen do céu. E como sabemos, ele não resistiu. Ela estava chorando agora. Aquela vagabunda roubou meu marido. Eles acabaram se apaixonando de verdade. Ele me olhou nos olhos e disse que nunca tinha sentido com ninguém o que sentia com ela. E foi embora. Fiquei em silêncio, processando. Então era isso. Karen tinha pedido para uma colega de trabalho seduzir o próprio marido para testá-lo. E pelo visto, a colega levou a sério demais. Ou talvez nem tenha sido de propósito. Talvez os dois simplesmente tenham se apaixonado de verdade, no meio daquela farsa toda. Karen tinha criado a situação que destruiu o próprio casamento. E agora passava a vida tentando provar que todo homem é traidor. Mas 2 maridos não caíram. Ashley e Megan tinham homens fiéis em casa, e isso destruía toda a teoria de Karen. Você é louca. Você precisa de ajuda, eu disse. Eu não preciso de ajuda. Eu preciso que vocês entendam que eu fiz isso por vocês. Você fez isso por você mesma, Karen, para se sentir menos culpada pelo que aconteceu no seu casamento. Ela não respondeu. As outras sabem? Perguntei. Jennifer, Megan, Ashley, Brittany, você já contou para elas? Ainda não. Então eu vou contar. Rebecca, espera. Desliguei. Passei a manhã inteira no telefone. Liguei para cada uma delas. Jennifer foi a primeira. O marido dela tinha caído no teste. Ela fez o quê? A voz de Jennifer era puro choque. Ela testou o Brad? Sem me falar nada? Testou, confirmei. E ele caiu. Silêncio longo. Eu não pedi isso para ela, Jennifer disse finalmente. Ela queria destruir meu casamento, Jennifer continuou, a voz tremendo de raiva. Ela é infeliz e quer que todo mundo seja infeliz também. Como ela ousa se meter na minha vida? Brittany teve a mesma reação. O marido dela também tinha caído. Aquela vadia manipuladora, Brittany disse, a voz gelada. Ela usou coisas que eu contei em confiança para seduzir meu marido. Isso é doentio. Ela plantou a semente e agora quer colher o mérito de ter exposto alguma coisa? Ela criou o problema. Ashley foi diferente. O marido dela tinha bloqueado o perfil falso na primeira semana. Olha, eu entendo que vocês estão bravas, ela disse. Mas o Chris nem deu bola. Bloqueou e me contou que uma estranha tinha mandado mensagem. Isso me mostrou que eu posso confiar nele. Então você não está com raiva da Karen? Estou com raiva do método. Mas se o teste provou que meu marido é fiel, não tenho muito do que reclamar. Megan foi parecida. O marido dela também tinha resistido. O Derek me mostrou as mensagens no mesmo dia, ela disse. Ficamos rindo juntos da maluca que tinha mandado mensagem do nada. Agora que eu sei que era a Karen, é bizarro. Mas pelo menos sei que meu casamento é sólido. Você não acha que ela errou em fazer isso? Acho muito errado, mas é fácil para mim falar, né? Meu marido passou no teste. Se tivesse caído, eu provavelmente estaria tão furiosa quanto a Jennifer. 2 furiosas, 2 aliviadas, e eu no meio sem saber o que sentir. No dia seguinte, marquei uma consulta com uma advogada especializada em divórcio. Contei tudo. As provas contra Mike. Os métodos de Karen. A advogada ouviu com atenção. Sobre seu marido, ela disse. As provas são sólidas. Você tem uma posição forte para o divórcio. Considerando que você pagou a entrada da casa e a maior parte das parcelas, além de ser a provedora principal,
as chances de você ficar com o imóvel são altas. E sobre a Karen? O que ela fez é crime federal. A advogada foi direta. Criar e distribuir imagens íntimas geradas por inteligência artificial, sem consentimento, é passível de processo criminal. A vítima das fotos originais pode processá-la. Os maridos que ela enganou também. Ela pode ir presa? Pode, além de multas significativas. Voltei para casa pensando em tudo. Eu não queria vingança contra Karen. Apesar de tudo, eu entendia a dor que a movia. Mas o que ela fez era errado e ilegal. E tinha destruído vidas. A justiça não era escolha minha, era consequência das escolhas dela. Dei entrada no divórcio na semana seguinte. Mike tentou resistir no início, mandou mensagens implorando perdão, flores na porta, cartas escritas à mão que eu jogava no lixo sem ler. Ele jurava que nunca mais ia fazer nada parecido. Que tinha aprendido a lição. Que me amava mais do que tudo. Eu não respondi nenhuma mensagem. A surpresa veio de Tyler. 3 dias depois da separação, ele apareceu na minha porta com uma mochila nas costas. Posso morar com você? Olhei para ele, sem entender. Seu pai deixou? Eu disse que queria ficar aqui. Ele ficou bravo no começo, mas a vovó conversou com ele. Tyler deu de ombros. Ela disse que eu já tenho 15 anos e posso escolher, e eu escolho você. Abracei ele ali mesmo, na porta, sem me importar com os vizinhos. Sempre, eu disse. Você sempre pode ficar comigo. O divórcio levou 7 meses. Com as provas da infidelidade e os registros financeiros mostrando que eu era a provedora principal, o resultado foi claro. Fiquei com a casa. Tyler morava comigo durante a semana e ia para o pai nos fins de semana alternados. Mike pagaria pensão. Quanto a Karen, eu tinha decidido não fazer nada. Não por perdão. O que ela fez era imperdoável. Mas eu estava cansada demais para brigar mais uma batalha. Queria só seguir em frente. Reconstruir minha vida. Esquecer que Karen Mitchell existia. Me afastei dela completamente. Bloqueei o número. Não respondi às mensagens. Quando ela apareceu na minha porta uma vez, não abri. Achei que era o fim da história. Mas Mike não pensava assim. Descobriu o que aconteceu por Jennifer, algumas semanas depois. Você viu? Ela me ligou num sábado de manhã, a voz misturando choque e satisfação. A Karen está sendo processada. Processada por quem? Pelas mulheres das fotos. Sentei-me na cama, confusa. Como assim? O seu ex-marido, Jennifer explicou. Ele jogou a foto da Vanessa no Google Lens. Sabe aquela busca reversa de imagem? Achou a mulher de verdade, uma pseudo-influenciadora que mora em Los Angeles. O nome real dela é Maya. Meu estômago afundou. Mike entrou em contato com ela? Entrou, contou tudo. Mostrou as fotos que a Karen criou com inteligência artificial. A Maya ficou furiosa. Ela é influenciadora de moda, Rebecca. 100 mil seguidores. E agora existem nudes falsos dela circulando por aí, criados sem consentimento. Meu Deus. Maya contratou um advogado no mesmo dia. Está processando a Karen e pedindo danos morais. $200 mil. Fiquei em silêncio processando. E não é só ela, Jennifer continuou. O Brad fez a mesma coisa. Achou a mulher cuja foto a Karen usou para criar a Natalie, que conversou com ele. Uma modelo. Ela também está processando. E o marido da Britney achou a terceira. Uma atriz de teatro que mora em Miami. Mais um processo. 3 processos. 3 mulheres que nunca souberam que seus rostos foram usados para criar pornografia falsa. 3 vidas afetadas pela obsessão de Karen em provar que todo homem trai. Karen vai ser destruída, Jennifer disse. Os advogados estão pedindo mais de $500 mil no total, sem contar o processo criminal. Processo criminal? O FBI abriu investigação. Criação e distribuição de imagens íntimas não consensuais geradas por inteligência artificial. É crime federal. Desliguei o telefone e fiquei olhando para a parede. Eu não tinha denunciado Karen. Tinha decidido deixar para lá, seguir em frente. Mas Mike não. Mike, que se sentia humilhado por ter caído num catfish. Mike, que tinha sido chamado de idiota pela ex-esposa. Mike, que queria vingança, conseguiu. Jennifer e Britney cortaram contato com Karen completamente. Ashley e Megan também se afastaram quando viram a dimensão legal da coisa. Ninguém queria ser associada a alguém respondendo processo criminal. Karen ficou sozinha. Parte de mim sentiu pena. Uma parte pequena, lá no fundo, que lembrava da amiga que ela tinha sido antes de tudo isso. Antes do divórcio dela. Antes da amargura consumir tudo.
Mas a pena não mudava os fatos. Ela tinha feito escolhas. E estava enfrentando as consequências. Os meses seguintes foram estranhos. A casa parecia grande demais sem Mike. O silêncio era pesado demais. Mas aos poucos, fui me acostumando. Tyler ficava comigo durante a semana e ia para o pai nos fins de semana alternados. Criamos uma rotina nova. Voltei a fazer coisas que tinha abandonado. Yoga, leitura, jantares com amigas. Jennifer e Brittany se divorciaram também. A gente formou um grupo de apoio informal, rindo das próprias desgraças enquanto tomava vinho barato na minha sala. Sabe o que eu aprendi com tudo isso? Megan disse numa dessas noites. A confiar na minha intuição. Eu sabia que algo estava errado. Ignorei. Todas ignoramos. Jennifer concordou. Nunca mais, eu disse. E eu cumpri. 1 ano depois do divórcio, decidi que era hora de tentar de novo. Não foi fácil. Cada vez que pensava em me abrir para alguém, lembrava de Mike sorrindo para o celular, das mensagens, do hotel. Mas a solidão pesava, e Tyler vivia dizendo que eu precisava sair mais. Você merece ser feliz, mãe. Ele disse um dia, usando a palavra que ainda fazia meu coração apertar. Criei um perfil num aplicativo de relacionamento. Nada sério, eu dizia para mim mesma, só para conhecer gente nova. Foi assim que conheci Daniel. Ele era charmoso. 42 anos, engenheiro civil, divorciado há 3 anos. Conversamos por dias. Ele era atencioso, engraçado, dizia todas as coisas certas. Marcamos de nos encontrar num restaurante italiano no centro. Na noite anterior ao encontro, eu estava olhando para a foto dele no perfil. Bonito, sorriso confiante, olhos gentis, e então uma vozinha na minha cabeça sussurrou. Verifica. Hesitei. Parecia paranoia. Parecia coisa da Karen. Mas eu tinha aprendido. Da pior forma possível, eu tinha aprendido. Salvei a foto de Daniel no celular e abri o Google Lens. Busca reversa de imagem. Deixei o algoritmo trabalhar. Os resultados apareceram em segundos. A mesma foto, o mesmo rosto, o mesmo sorriso. Mas o nome não era Daniel. Era Ricardo Mendes. E a foto estava no perfil do Facebook dele. Um perfil cheio de fotos com uma mulher bonita de cabelos escuros, e 2 crianças, e uma legenda de 2 semanas atrás. 15 anos de casado com o amor da minha vida. Continuei procurando. Achei o mesmo rosto em outros 2 sites de namoro. Perfis diferentes, nomes diferentes. O mesmo homem casado procurando aventuras. Bloqueei o número, mas não cancelei o encontro. Voltei ao Facebook dele. Encontrei o perfil da esposa, Marina Mendes, professora. Sorriso gentil nas fotos. Sem ideia de que o marido passava as noites em aplicativos de namoro fingindo ser outra pessoa. Criei uma conta fake, sem foto, sem nome real. Apenas uma mensageira anônima, mas não mandei prints. Não mandei provas. Não mandei explicações longas. Mandei apenas uma mensagem. Seu marido marcou um encontro comigo para sexta-feira, às 20 horas no restaurante Pepperoni. Ele disse que era divorciado. Quando descobri que era mentira, decidi não ir. Mas achei que você merecia saber onde ele vai estar. Se ela vai acreditar, não sei. Se ela vai ir até lá, não sei. Se ela vai ignorar e fingir que não viu, também não sei. Mas se ela for, vai encontrar o marido sentado sozinho, olhando para a porta, checando o celular, esperando um encontro que nunca vai chegar. E vai entender tudo sem precisar de explicação. Fechei o celular e sorri. Graças a Deus existe Google Lens, murmurei para o teto. Não desisti de encontrar alguém. Continuo na busca, mas dessa vez com os olhos bem abertos. Quanto a Karen, soube do desfecho alguns meses depois, por Ashley. Os 3 processos civis foram devastadores. Maya, a influenciadora de Los Angeles, ganhou $150 mil em danos morais. A modelo, cujo rosto foi usado para enganar Brad, ganhou 180 mil. A atriz de Miami, 120 mil. Quase $500 mil no total. Karen perdeu tudo. A casa, as economias, o pouco que restava da vida que ela tinha construído. Mas o pior veio depois. O processo criminal foi implacável. Criação e distribuição de imagens íntimas não consensuais, geradas por inteligência artificial. Karen foi condenada a 2 anos de prisão, com possibilidade de liberdade condicional, após 8 meses por bom comportamento. Quando a sentença foi lida, dizem que ela não chorou. Apenas ficou olhando para o nada, como se finalmente tivesse entendido o tamanho do buraco que tinha cavado para si mesma. Às vezes penso nela, na mulher que conheci naquela aula de yoga, 8 anos atrás. Na amiga que me fazia rir, na pessoa que foi consumida pela amargura até não sobrar mais nada.
Karen queria provar que todo homem trai, que a culpa do casamento dela ter acabado não era dela, que ela era vítima, não arquiteta da própria destruição. No final, só provou que mágoa não tratada vira veneno, e veneno, eventualmente, mata quem o carrega. Hoje, minha vida é diferente. Tyler está no último ano do ensino médio, pensando em faculdade. A casa finalmente parece minha de verdade. As noites não são mais silenciosas demais, são tranquilas. Jennifer reconstruiu a vida dela. Brittany também. Até Ashley e Megan, cujos casamentos sobreviveram ao teste de Karen, dizem que algo mudou. Karen deixou marcas em todas nós. Algumas visíveis, outras não. Mas marcas cicatrizam. E a vida continua. Ontem, recebi uma mensagem de um homem chamado Thomas. 45 anos, veterinário, viúvo há 4 anos. Antes de responder, fiz a busca reversa da foto dele. Era real. O nome batia. O perfil do Facebook mostrava fotos dele com um Golden Retriever e uma legenda sobre saudade da esposa que perdeu para o câncer. Respondi à mensagem. Vamos tomar um café na quinta-feira. Dessa vez, com os olhos abertos. E o coração cauteloso, mas não fechado. Afinal, nem todo homem trai. E eu espero ter sorte dessa vez. Muito obrigada se você chegou até o final dessa história. Traição dói. Mas às vezes o que dói mais é descobrir que as pessoas em quem a gente confiava não eram quem a gente pensava. E tudo bem sentir raiva. Tudo bem sentir tristeza. O importante é não deixar essa dor te transformar em alguém que você não reconhece. Se essa história tocou você de alguma forma, deixa um like aqui embaixo. Parece pouco, mas ajuda muito o canal a crescer e alcançar mais pessoas que precisam ouvir essas histórias. Se inscreve também e ativa o sininho para não perder os próximos vídeos. Um beijo enorme e até a próxima!